Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos começar a aprender a documentação de requisitos. Agora, que a gente já sabe a importância dos requisitos, o quão necessários eles são para o nosso projeto de software, e também que a gente já sabe, agora que a gente já tem o conhecimento das técnicas para elicitar, levantar esses requisitos junto aos stakeholders, junto às fontes de requisitos, fica agora aquela questão: nós não podemos ter esse trabalho todo de absorver esses requisitos, pegar com cada um dos stakeholders, em cada uma das fontes, que a gente viu que muitas vezes não é simples, e simplesmente deixar isso na nossa mente, deixar tudo na mente do engenheiro, ou então em alguns rascunhos ali informais, nada muito bem explicitado para que alguém entenda. E aí entra a documentação de requisitos, para que isso não fique aí só na mente do engenheiro, só nesses rascunhos, que isso pode se perder, obviamente, isso pode ser esquecido. O engenheiro não vai lembrar daquilo para sempre. Então, assim, e vários outros problemas que a gente vai ver ao decorrer da aula que implicam que esses requisitos eles sejam documentados. Então, a gente tem que, para poder manter o registro desses requisitos de maneira apropriada, de maneira mais fidedigna possível, a gente tem que documentar eles com um certo formalismo, com alguma formalidade, com algumas regras. Não é documentar a moda vai-se embora, porque com certeza uma ou outra pessoa que olhar não vai entender aquela estrutura que foi feita ali de qualquer maneira. Então, a gente tem que fazer uma descrição mais completa do requisito. Uma descrição envolvendo vários aspectos, várias óticas, bem escrito, bem estruturado, para que isso permita uma análise completa, sistemática daquele requisito ali, quando for necessário consultá-lo. Então essa é a ideia aí por trás da documentação de requisitos. Então o que é a documentação de requisitos? A documentação de requisitos é definir uma representação, porque o requisito a princípio ele é algo abstrato. Você vai lá, pega, são as ideias dos stakeholders, são informações que a gente extrai de documentos, de sistemas, códigos, enfim. Então isso é uma coisa abstrata, nem sempre isso é algo palpável, concreto. Então a gente definir uma representação com um certo nível de formalidade que permita compreender com clareza e precisão aquele requisito. Então, ao ler esse documento, você vai conseguir compreender bem esse requisito. E a gente tem várias formas de definir essa representação, ou seja, várias formas de documentar um requisito. Pode ser uma representação baseada em linguagem natural, a gente pode usar um texto corrido, sair escrevendo cada coisa que o requisito faz, fazer uma redação mesmo dizendo todas as informações daquele requisito. A gente pode usar um texto estruturado também, estruturado em tópicos, pode ser, ou usando uma outra estrutura que seja compreensível. A gente também pode usar representações baseadas em técnicas formais, como diagramas, ou planilhas estruturadas de dados. Isso também é possível, a gente dispor esses dados em um diagrama, que aí já tem uma notação mais formal, ou numa planilha estruturada, onde tem já os campos, tudo direitinho, bem separado, especificado. É uma outra forma também da gente fazer. Então, agora para a gente seguir adiante, vou colocar o que é um documento de requisito, o que é a documentação de requisito aí, de maneira mais formal, para que vocês possam ter aí essa definição.
A documentação de requisitos são uma coleção de requisitos representados e descritos de forma sistemática para um sistema ou subsistema, atendendo a certos critérios. Então, assim, documentação de requisitos é isso, né? É uma forma sistemática, a gente sempre vai manter aquela mesma forma para todos os requisitos, né, que atende aí as regras, né, que forem definidas para aquela representação. E ali dentro vai estar a descrição daquele requisito. Mas por quê, né? Por que é tão importante a documentar esse requisito? Porque às vezes a gente observa, tão fácil, pega as informações, vai fazendo o sistema, né, e tal, sem documentar nada, basta ter os requisitos ali, você já pega aquela informação, já passa para o programador. Então não seria muito mais simples do que ficar criando documentação, burocracia? A gente vai ver que existe um problema grave, né, nessa abordagem de simplesmente pegar tudo na mente e ir passando essas informações, né, verbalmente, oralmente, ali, informalmente. Então agora vou mostrar para vocês alguns motivos que fazem com que a documentação de requisitos seja primordial. O primeiro deles é porque os requisitos são a base de um sistema. Os requisitos, eles descrevem o que o sistema deve fazer e como ele deve fazer. Isso a gente já cansou de discutir. Sem requisitos não há sistema. Então, se a gente não tem requisitos, a gente não vai ter um sistema. Mesmo que a gente faça um sistema sem documentar requisitos, os requisitos estão ali, eles existem. É a partir deles que nós vamos desenvolver um sistema. Então, mesmo que eles não tenham sido levantados formalmente, nós vamos usá-los. E eles vão influenciar na análise, projeto, implementação e testes do sistema. A qualidade de um requisito, ela se reflete fortemente na qualidade do software. Então, se a gente tem um requisito ruim, que foi especificado, levantado de maneira ruim, documentado de maneira ruim, logicamente, isso vai ser implementado, né, e vai gerar um software também ruim, que não atende às necessidades, que não faz as coisas da forma que deveriam ser feitas. Então, assim, a qualidade do requisito, ela é a qualidade do software, se a gente considerar só essa questão do requisito. Lógico que a qualidade do software vai depender da questão dos testes, da questão do próprio processo de desenvolvimento, mas se um requisito for ruim, não esperem que um software seja bom, que aconteça um milagre no processo e aquilo consiga ser resolvido magicamente. Então, assim, se começa da base, já ruim, se não se sabe nem ao certo o que é para fazer, o que o software tem que fazer direito, com certeza ele não vai fazer direito. Então, assim, por esse motivo é importante tudo isso estar documentado, porque aí existe um referencial para a equipe de desenvolvimento se basear. Existe um referencial que te dá respaldo, que você fala, não, foi isso que eu passei, é isso que eu levantei. Se foi feito de forma diferente, eu não orientei. Eu orientei que fosse feito dessa forma, eu informei que os dados eram esses, o modelo de negócio era esse, os processos eram assim. Então, você tem, como engenheiro de requisitos, esse respaldo, e você dá também uma base documental, para o processo de desenvolvimento. Bom, um outro motivo que a gente tem também para documentar os requisitos são que os requisitos eles são itens contratuais. O que eu quero dizer com isso? Os requisitos eles são a representação, eles representam ali as necessidades do cliente. Necessidades essas que foram acordadas com a empresa de desenvolvimento. Então, houve um acordo, um contrato ali entre a empresa e o cliente.
E ali estão as necessidades daquele cliente, mesmo que na figura dos stakeholders ali da sua organização. Então, quando se vai fazer um contrato, se baseia nos requisitos. Olha, o sistema vai cumprir esse requisito. Então, ali você está se propondo a cumprir aquilo contratualmente, documentalmente, e dizendo ao sistema que a gente vai desenvolver, vai cumprir isso. Aí, em caso de um processo judicial, em caso de alguma coisa dessa natureza acontecer, ter esses requisitos documentados e já que eles já estavam anexados ao contrato, você consegue resolver com facilidade, porque você vai chegar e falar, não, o que a gente acordou foi isso aqui. Então você concordou que o sistema ia fazer isso aqui. Essas coisas que você está querendo a mais não estava dentro do acordo. A gente pode até fazer um novo acordo, tal, mas isso aqui não está dentro. Aí você resolve aquilo rapidamente. Agora, se você não tem nada documentado, como é que você prova que o cliente não tinha te pedido aquilo? Ou que o cliente tinha te falado para fazer daquela forma e agora o cliente está falando que não, que ele te falou de outra maneira. E aí, você não tem documento nenhum, você não tem nada para te dar respaldo. E nessa relação de consumo, onde a gente tem um cliente que é consumidor e está pagando por um serviço que a empresa está fornecendo, o cliente é a parte mais frágil da relação. Então, a lei considera dessa forma. Então, quem tem que provar é a empresa. Quem tem que provar é quem está prestando o serviço. Então, sem essa documentação, não vai ter como provar. Provavelmente vai ter que se adequar aí ao que o cliente está pedindo, mesmo que ele não tenha pago por isso, mesmo que seja inviável, não vai ter outro jeito. Senão vão vir aí multas judiciais e outras penalidades. Então, isso é grave. Ter uma documentação de requisitos fiel é grave e precisa ser cumprida. O conjunto de requisitos ele é complexo. Quando a gente passa a lidar com muitos requisitos, projetos aí que têm milhares de requisitos, alguns até milhões, existem várias relações. A gente já viu que um requisito ele pode depender do outro, ele pode mencionar o outro, pode usar um outro na descrição dele. Então, assim, sem isso está documentado, a gente não consegue ter o controle disso. Imaginem aí os relacionamentos entre milhares de requisitos, 25 mil requisitos. Como que você vai na mente saber toda aquela realidade, todas aquelas interconexões? A coisa é grande, é complexa. Então, sem que isso esteja documentado, bem organizado, você não consegue fazer nada. Então, assim, é muito importante essa documentação porque ela garante essa organização, essa rastreabilidade entre os requisitos, essa relação de necessidade entre eles. Então, assim, sem documentação é impossível manter esse controle. Os requisitos eles devem ser acessíveis a todos os envolvidos. Então, os requisitos eles não são um documento destinado, não são aí artefatos destinados apenas a uma ou duas pessoas. Não, existem várias pessoas envolvidas no projeto de software e essas pessoas precisam ter acesso aos requisitos para cumprir os papéis dela ali dentro do processo de desenvolvimento de software. Então, assim, a gente sabe que tem várias etapas, um projeto de software ele tem várias etapas e vários profissionais vão estar atuando ali. Programadores, testadores, analistas, projetistas, arquitetos de software, enfim, uma infinidade de profissionais vão estar lidando naquele software e vão necessariamente ter que acessar os requisitos para poder fazer suas tarefas. Então,
esses profissionais eles vão ter que ir lá, ler, né, acessar, ler e entender cada um dos requisitos que eles precisam para fazer a tarefa deles. Então, assim, imagina que a gente tem aí mais de, sei lá, num projeto grande, né, de médio para grande, a gente tem aí, sei lá, 5.000 profissionais envolvidos. Então, nesses projetos de grande porte, onde a gente tem várias equipes fazendo várias tarefas diferentes, imagina um engenheiro de requisitos tendo que fornecer requisitos aí mentalmente, né, com aquilo tudo guardado na mente. Aí uma equipe precisa consultar você, aí você tem que ir lá passar as informações para eles. Aí a outra agora, imagina isso com esse número de profissionais, 5.000 profissionais. Como que você vai falar com todo mundo? Sem esquecer, sem errar nada. Olha como a coisa vai ficando inviável. E provavelmente aquele profissional, às vezes ele mesmo vai esquecer de algum detalhe e vai ter que voltar a te procurar sobre aquele mesmo ponto que ele tinha te perguntado. Então, coisa que se tiver no documento, ele só vai lá, consulta o documento e resolveu. Então, assim, não é viável o engenheiro de requisitos ser um banco de dados ambulante de requisitos, que ele vai ali, passa os requisitos, vai lá, passa os requisitos, vai, e se precisar de novo, isso não existe viabilidade nisso. Então, por isso, a gente precisa manter essa documentação, para que todos esses envolvidos eles tenham esse acesso automaticamente. A gente dispõe lá numa rede centralizada e todo mundo vai lá e acessa esses documentos, né? Consegue ler, consegue ver do que se trata e fazer as suas tarefas, né? A hora que eles quiserem, não precisa da disponibilidade do engenheiro de requisitos, então isso dá até mais produtividade. Então, é também, né, uma razão para que os requisitos sejam documentados. Então, essas aí, então, galera, são as razões, né, pelas quais nós devemos documentar requisitos. Então, a gente não deve ficar nessa de que não é necessário, é bobeira, vou gastar tempo documentando, tempo que eu podia estar de repente lá programando já e tal, estou aqui fazendo documento, escrevendo coisa, enfim. E aí a gente tem essa falsa sensação. Então, diante desses motivos, a gente vê que se não for documentado, a gente tem grandes problemas aí prontos a explodir nas nossas mãos. Bom, uma outra coisa importante que a gente precisa saber é que um requisito ele tem diferentes perspectivas. A gente tem várias óticas sobre um mesmo requisito, né, no que tange as informações que tem que estar ali. Então, a gente pode enxergar os requisitos, né, basicamente por 3 maneiras diferentes e, consequentemente, documentar um requisito através dessas 3 perspectivas. Então, a gente documenta em cada uma e, no final, a gente pode fundir isso num documento. Claro que uma perspectiva, né, em particular, ela vai ter elementos próprios dela que vão ser documentados, informações próprias, e pode requerer formatos e modelos de documentação próprios, né, ou que atendam àquela perspectiva. As 3 perspectivas de um requisito, né, são perspectiva estrutural, perspectiva funcional e perspectiva comportamental. Então, essas são as 3 que a gente tem. A perspectiva estrutural, ela abrange, né, ela vai abordar os elementos do sistema, né, as estruturas do sistema. O sistema vai ter que ter dados de entrada e saída, né, que estão ali presentes no contexto do sistema, né, e muita coisa do próprio contexto vai estar ali porque é estrutura, né, por isso é estrutural. A gente tem também a perspectiva funcional, né, e aí ela já vai abordar, né, informações que vão ser aí passadas do contexto para o sistema, e aí vai haver esse processamento. Então, a parte de processo,
né, ou seja, funcional. Então, esse processamento dos dados, né, pelo sistema, como que vai se dar isso, né, os dados que o sistema vai devolver, né, essa devolutiva do sistema com relação aos dados, né, que o dado entra, é processado e ele vai sair, né, de alguma maneira para os interessados. Então, assim, a ordem de execução das funções, toda a parte do modelo, né, das rotinas de negócio que estão implementadas naquele sistema, elementos do contexto que estão interagindo, né, que fazem parte dessas rotinas, precisa dessa interação entre o contexto para que uma função, por exemplo, do sistema aconteça. Então, tudo isso, né, faz parte da perspectiva funcional. E, finalmente, a perspectiva comportamental, né, é aquela que vai ter informações sobre o sistema, informações sobre a integração do sistema com o contexto. Então, como que o sistema se comporta em relação ao contexto, como que o contexto se comporta em relação ao sistema, os estados que o sistema, né, possui, se ele está em operação, quais estados que ele pode assumir, as transições de um estado desse para o outro, né, as respostas que o sistema tem que dar frente aos eventos que são disparados, né, pelos agentes ali que estão no contexto, né, então como que ele vai se comportar, né, por isso comportamental, frente, né, às ações daqueles agentes ali no contexto, né, e aí ele vai de alguma maneira ali, né, tá num estado, vai processar alguma coisa, vai para outro estado. Então, toda essa questão de comportamento, como o sistema se comporta ali no contexto, faz parte da perspectiva comportamental. Essas perspectivas, gente, naturalmente, elas são bem abstratas, né? Não fiquem aí pensando, como que concretizar isso? Elas têm uma separação, às vezes uma outra coisa, né? Um ou outro dado tem uma linha tênue aí entre essas perspectivas, mas fiquem tranquilos, né? Embora a gente consiga separar, né, isso não vai aí representar, né, grande dificuldade para a gente. Então, basta saber aí, né, conceitualmente, né, o que é cada perspectiva e que dados, né, que informações são relevantes para cada uma delas. E aí a gente também tem tipos de documentação. Então, a gente tem mais de uma maneira, como eu já tinha discutido com vocês lá no início da aula, que a gente tem diferentes formas de documentar um sistema. E, lógico, quando a gente fala documentar um sistema, é documentar os requisitos desse sistema. A gente quer documentar requisitos nesse momento. E aí a gente tem a documentação por linguagem natural, a gente tem a documentação usando modelos conceituais e a gente tem a documentação híbrida. Então, vamos falar aí primeiro da documentação através da linguagem natural. A documentação da linguagem natural é uma das formas mais usadas na prática. Então, ela consiste em você escrever usando um texto, na linguagem usual mesmo, você vai descrever lá um texto, onde ali você vai apontar os requisitos, os elementos que estão presentes ali no requisito, tudo isso. Esse modelo de documentação, ele não requer que os stakeholders, por exemplo, que não são da área técnica de desenvolvimento, eles não precisam conhecer uma nova notação, simbologia, não precisa conhecer aí a fundo um novo modelo. Então, como é um texto escrito, então qualquer pessoa que saiba ler, e tenha aí algum conhecimento com os termos de sistema, termos leigos, ele vai conseguir, saiba alguma coisa de informática, ele vai conseguir aí entender super bem tudo que está sendo especificado ali naquele documento. Também, essa forma de documentação ela tem um poder de abstração muito grande, a linguagem, o idioma, ele tem esse poder muito grande de abstração, porque ele é feito justamente de uma forma que a gente consiga representar praticamente qualquer coisa através dele. Então, a gente pode representar qualquer tipo de requisito e
qualquer um dos 3 paradigmas que a gente viu, a gente pode documentar através da linguagem natural, né? Então, todas aquelas 3 perspectivas de um requisito podem ser documentadas com linguagem natural, né? São dados que eu vou ali escrever, né, de acordo com essa linguagem, esse idioma, eu vou ali registrar as coisas, anotar, escrever formalmente, direitinho, bonitinho, e aquilo vai estar registrado, né? Então, seja lá quaisquer informações, né? Então, o poder de abstração ele dá essa versatilidade. Só que nem tudo são flores, né? Essa forma de representação ela tem, né, um problema, e esse problema reside no fato da linguagem natural ela ser ambígua, né? Ela permitir várias interpretações, às vezes, de um mesmo trecho, de uma mesma coisa. Então, assim, isso pode gerar problemas, porque o cliente pode ler aquilo, eu acho que eu pedi certo aqui, está certinho, é isso mesmo que eu quero. Só que, na verdade, ele está pensando, né, numa coisa, enquanto quem escreveu estava pensando em outra coisa, um pouco diferente. Então, a linguagem ela tem essa questão da interpretação, que às vezes pode acarretar em problemas, né, e inclusive às vezes problemas contratuais. Por isso a atenção de que especificar bem, evitar ao máximo essas ambiguidades, mas isso não é possível 100% das vezes, porque isso é uma coisa inerente, né, à própria linguagem. Um outro problema também é a mistura das diferentes perspectivas, né? Como disse, a gente pode documentar quaisquer uma das perspectivas que a gente viu, mas dificilmente documentando aí com linguagem natural a gente vai conseguir separar, né, bem essas diferentes perspectivas, porque a gente está ali documentando, né, alguns tipos de dado e a gente acaba pegando um gancho e falando de outras coisas que estão em outra perspectiva. Então, por exemplo, a gente está documentando a funcional, né? Estou documentando os dados que pedem a perspectiva funcional. Vez ou outra eu posso ter que tratar ali da perspectiva comportamental para que aquilo seja entendido. Então, assim, essa independência, né, ela acaba não existindo. E isso, às vezes, acaba acarretando em não ter um documento só com todas as perspectivas ali misturadas. Então, tem também essa outra desvantagem. Não é uma desvantagem, né, que tão grande assim, porque desde que você tenha todos os dados ali contidos, não tem muito problema, só vai dar mais trabalho, né? Se alguém quiser dados próprios de uma perspectiva, ele vai acabar tendo que ler tudo para achar esses dados. Então, assim, o grande problema mesmo é a questão da linguagem natural, ela, né, trazer uma documentação que é imprecisa, né? Às vezes não tem como você dar muita precisão com a linguagem natural e confusa também, né? Muita ambiguidade, interpretação diferente. E aí a gente tem, né, essa questão, esse complicador, né? Não tem a precisão, às vezes aqui a gente quer um refinamento muito grande e a gente não consegue se expressar através da linguagem natural. Aquele refinamento às vezes já é um pouco mais próprio daquela realidade, a gente não consegue explicitar aquilo. Então, assim, essa imprecisão e esse aspecto de confusão, de ambiguidade, são pontos aí que contam contra, né, e pontos fortes contra o uso da linguagem natural, né, para documentação. Você pegar e usar apenas a linguagem natural para documentar requisitos. A segunda forma de documentação que a gente tem é a documentação usando modelos conceituais. Essa ideia de usar modelos conceituais, ela consiste em você descrever os requisitos, né? Você vai pegar lá os requisitos, vai descrever as informações, os elementos, usando aí modelos, templates e linguagens especiais de modelagem, né? Não é mais a linguagem natural. Então, assim, a gente vai ter uma formalidade, né? Um rigor de notação que a gente vai ter que seguir. Vão existir regras bem definidas, coisa que não existe na linguagem natural, você escreve ali do seu jeito. Agora existem regras bem definidas, né, que regem ali aquele documento, aquela tabela, enfim, a forma que aquilo estiver estruturado, e você precisa cumprir, manter tudo certinho.
tem notação nos casos de diagramas. Então, cada símbolo no diagrama vai significar alguma coisa, você não pode ficar ressignificando as coisas, você tem que manter o significado. Então, existe esse rigor, né, essa formalidade a mais. É uma forma de documentação que implica que os stakeholders e profissionais que vão ali utilizar, né, e também escrever essa documentação, precisam conhecer, né? Então, existem toda uma série de elementos, né, conhecimentos específicos daquela linguagem, daquela modelagem, né, daquela forma de documentação, com todo aquele rigor. Essas regras têm que ser conhecidas, tanto por quem vai escrever, para escrever de maneira correta, representando aquilo que de fato é, quanto para quem vai ler, para que saiba interpretar, saiba o que aquilo está dizendo, saiba o significado daquilo. Então, existe essa lacuna aí do aprendizado nesse caso. Não é uma coisa, né, que é intuitiva. Às vezes é um pouco, mas não é 100% intuitiva. Tem que existir, né, essa parte de aprender, né, tanto até às vezes dos stakeholders que vão precisar, né, entender aquilo, como também dos profissionais que vão redigir os documentos. Só que, uma vez que esse documento, né, essa lacuna é superada, né, ou seja, uma vez que é aprendido esses termos próprios da modelagem, do rigor das regras, uma vez que isso é conhecido, é aprendido, aí o modelo ele vai passar a expressar de forma muito mais simples, né? Ele vai dar uma precisão sem igual para as informações que você quer expressar daquele requisito. Porque aquilo ali que está ali tem uma exatidão muito maior, né? Aquilo está estruturado, está diagramado, né, de maneira bem representativa ali, não permite, na maioria das vezes, não vai permitir dupla interpretação, né? Então você olha para aquilo, você tendo conhecimento, você já sabe, opa, é isso, isso e isso, o requisito é assim, 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 porque aquilo tem uma simplicidade muito maior, você olhar para um diagrama, para uma planilha estruturada, do que você ter que ficar lendo o texto e, né, interpretando aquilo para poder fazer. Então, a informação ela vem de maneira mais imediata e vem de forma muito mais precisa e fácil, né? Então, fica bem mais simples da gente obter as informações. Na documentação, né, através desses modelos conceituais, a gente não pode empregar o mesmo conjunto de modelos para diferentes perspectivas. Então, assim, a gente tem modelos comportamentais, a gente tem modelos estruturais e modelos funcionais, né? Então, a gente vai precisar usar diagramas, templates próprios daquela perspectiva. Então, quando a gente estiver documentando uma determinada perspectiva do documento, do requisito, a gente vai ter que usar aqueles artefatos, né, aquelas ferramentas. Não adianta eu falar, vou pegar esse diagrama aqui, vou usar para todas as perspectivas, para todas as informações sobre requisito. Não vai conseguir, né? Não existe como você usar, uma vez que existem essas regras, esse rigor, não existe maneira da gente usar um mesmo diagrama para atender as três perspectivas. Então, isso está fora de questão. Então, você vai ter que aprender ferramentas para a perspectiva funcional, ferramentas para a perspectiva estrutural e ferramentas para a perspectiva comportamental. E ali vão ter templates próprios, diagramas específicos para cada uma delas. E a gente vai ter que documentar separado, né? Então, aí a gente já começa a ter a separação dessas perspectivas nos nossos documentos, né? Então, fica muito mais simples por isso também. Se algum profissional quer ir lá e pegar uma informação de uma determinada perspectiva, quero só a informação que está nesse diagrama aqui, ele vai só naquilo e pega e vê, absorve a informação que ele precisa e já né, cumpre lá, faz o teste ou faz o código que ele tem que fazer, enfim. Então,
ele traz também essa simplicidade, mas tem, né, essa questão de ter que conhecer essas diversas ferramentas. Então, esse modelo, né, tem essa vantagem de quase não possuir ambiguidades, né, então as interpretações são muito restritas, né, e na maioria das vezes vai ter uma unicidade nessas interpretações, então todo mundo vai entender a mesma coisa, né, então a gente tem essa garantia, o que evita dor de cabeça com questão de contrato, com questão de problemas, né, de comunicação entre os membros da equipe, né, para não passar informação, um falar uma coisa, o outro entender outra, não, no diagrama está com uma certa exatidão, né, e a gente tem toda essa exatidão e simplicidade na hora de passar. Ok? E, por final, a gente tem a documentação híbrida. A documentação híbrida, né, ela é uma fusão das duas que a gente acabou de ver. A gente viu que a gente tem a documentação com linguagem natural, né, e a gente tem a documentação com modelos. E a gente viu que ambas têm suas vantagens e suas desvantagens. Então, a gente tem as vantagens da linguagem natural, né, a gente tem as vantagens do uso de modelos e as desvantagens das duas também. Então, querer ser purista, né, ou usa uma coisa ou usa outra, pode trazer diversos problemas, né, para representar alguns tipos de requisitos. Pode ser que algumas informações elas fiquem melhor representadas com linguagem natural, né, tenham essa facilidade, enquanto outras através de modelos. Então, assim, por que não unir o melhor dos dois mundos? Porque quando um tiver vantagem, a gente não usa ele, e quando o outro tiver vantagem, a gente não usa o outro. Então, essa é a ideia da documentação híbrida. Por exemplo, para a gente documentar decisões, né, explicações que são importantes dentro de um requisito, para você fazer isso com modelos, pode ser muito difícil, até inviável dependendo da situação. Então, assim, enquanto que com linguagem natural é simples, né, é natural, né, você pega e descreve aquelas informações que você precisa considerar. Em contrapartida, por exemplo, se você quiser documentar a dependência que um requisito tem do outro, esse precisa desse, esse tem que usar aquele, e os motivos, né, esse usa dessa forma, esse já, né, faz um outro tipo de uso. Para você fazer a documentação dessas interações usando linguagem natural pode ser muito complexo, né? Pode ser complexo pra caramba. Você tem que ir escrevendo tudo isso, tal relação é assim, enquanto que com modelos você pode fazer isso através de uma linha. Você faz uma linha ligando aí uma representação de requisito ao outro e coloca lá qual a relação que um tem com o outro. Se tiver mais de um, faz duas linhas, não tem problema. Então, assim, olha como uma coisa fica simples. Então, olha como a gente tem aí os dois lados, né, da moeda que a gente pode usar a nosso favor. E não bater o pé e querer usar uma coisa só. Então, esse é o propósito da documentação híbrida, resolver, né, esses problemas, né, e combinar ambas as metodologias, né, tanto os modelos conceituais quanto linguagem natural, para explorar a vantagem de cada uma nas situações que a gente precisar e reduzir as desvantagens que cada uma traz, né, de maneira que a gente tenha um modelo aí muito mais consistente, muito mais simples, né, muito mais claro. Então, assim, hoje, né, esse é o tipo de documentação mais recomendado e é o que é amplamente usado aí na documentação de requisitos. A gente não trabalha com essa ideia de ser purista com um modelo ou outro. A gente vai adotar hoje a documentação híbrida, né? A gente vai juntar e usar o melhor dos dois mundos, né, a nosso favor. Show de bola, galera? Então a nossa aula vai ficando por aqui.
Eu espero que todos vocês tenham entendido aí os conceitos que a gente apresentou hoje. É muito importante, né, entender esses conceitos iniciais aí da documentação de requisitos, eles que vão embasar, né, os próximos passos que nós vamos dar com relação à criação dos documentos de requisitos. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.